Bom, foi. Então, essa primeira parte do curso eu estou vomitando para vocês um montão de conceitos, né? Tipo categoria, o que é isomorfismo, o que é funtor. Agora a gente vai ver o que é transformação natural. E é meio que para criar vocabulário. Aí depois a gente vai começar a provar umas coisas sobre esses assuntos, sobre essas coisas mas por enquanto só para a gente... A ideia é meio que vendo que essas coisas de categoria estão escondidas em vários lugares. A de hoje é a ideia de transformação natural. Ela secretamente tem a ver... Acho que aqui é haver de ver, então não é haver de existir, então acho que é assim que escreve. Secretamente tem a ver com homotopia. Olha só o nepotismo com o pessoal que é da topologia. Porque a ideia de homotopia, mas assim, é um secretamente com muitas aspas, assim, tipo, é aspa dentro de aspas. Porque a ideia da homotopia é essencialmente assim: você tem o gráfico de uma função, você tem uma função, aí você tem outra função, e a homotopia é, de certa forma, um processo que permite que você transforme uma função na outra. É um processo que deforma uma função na outra. Então, o que seria o processo de fazer essa coisa? Então, essencialmente, a homotopia, um jeito de você ver ela, é como se fosse uma função que sai de H1, sai de 0,1 e vai no, por exemplo, espaço das funções contínuas, digamos que seja de R em R. Essa função aqui ela é contínua em algum sentido, e quando você faz H de 0, isso dá a função f, e quando você faz H de 1, isso que dá a função g. Então, essencialmente é uma função que associa números a funções, e sai do 0, 1 desse intervalo e vai nesse espaço de funções. Só que aí, se você para e observa isso do jeito que você vê em análise 3, uma função desse tipo, se aqui fosse Rn, você ia chamar isso de caminho. O que é um caminho entre dois pontos? É um caminho. Pronto. Isso aqui é quase como se fosse uma seta entre duas coisas. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é dar um jeito de fazer funções entre funções. A ideia de transformação natural é que... Então, a ideia de transformação natural é que é uma seta entre funtores. Mas aí a gente precisa parar para pensar o que isso vai significar de verdade. Então, antes de dar a definição, eu vou fazer um exemplo de algo que vai ser uma transformação natural, mas sem a gente saber que é uma transformação natural. Só para vocês entenderem em que sentido essa palavra aqui está ocorrendo. Certo? Então, seja V um espaço vetorial com dimensão n. Então, voltamos para a álgebra linear, certo? Aí, defina
GL de V, isso aqui é grupo, isso aqui é linear. O conjunto de todas as T's, eu vou ter que usar eu quase nunca uso o traço, dessa vez eu vou ter que usar o traço, porque eu quero dizer que ia ficar estranho colocar 2 pontos aqui e aqui, é só por isso. Todas as T's, tais que T de V em V é linear e é invertível. Tudo bem? Então, isso aqui é um grupo com a composição. Se você pega 2 transformações lineares invertíveis e compõe, a composta é invertível. A inversa da composta é a composta das inversas, não, a inversa. Então, isso aqui é fechado para composição. Primeira coisa para ser grupo foi a identidade é uma transformação linear que é invertível. A inversa de uma transformação linear é linear. Então, as inversas estão lá dentro. É associativa, a composição é associativa, então é um grupo. Exercício de álgebra 2 aí que eu tenho que colocar para o pessoal fazer. É eu que estou dando grupos dessa vez. Então, isso é um grupo, concordamos com isso. Agora, vamos dar um zoom out no que a gente fez aqui. Dado um espaço vetorial de dimensão finita, eu consegui associar um grupo. Então, será que a gente tem um funtor? Que pega espaços vetoriais, eu vou colocar aqui de dimensão finita. Vamos colocar que é sobre R. Isso aqui é para ser um vect, tá? E está indo para group. Então, eu estou pegando um espaço vetorial e mando no GLN de V. Se eu tiver um outro espaço vetorial, se eu tiver uma coisa assim agora, V... Que letra eu uso? W. Aí tem uma transformação linear aqui. Aí aqui eu tenho GL de V, GL de W. Esse cara veio para cá, esse cara veio para cá. Consigo associar uma coisa daqui aqui ou alguma coisa daqui aqui? Será? Tipo, a gente quer, lembra, funtor tem que mandar, além de objeto em objeto, seta em seta. Então, preciso dar um jeito de montar uma seta daqui para cá. Vamos ver, os animais que moram aqui são coisas assim, φ de V em V, que é invertível. Agora, aqui eu tô com esse bicho aqui. Não tem um jeito razoável de fazer uma coisa que saia... Pera,
está certo. Renan do passado, me ajude. Ah! Tá. Sorry, guys. Não, assim. Isso aqui provavelmente nunca ia dar certo, porque só para vocês verem, isso até é bom, às vezes, a gente... Será que uma construção que eu peguei é funtorial? Porque aqui, ó, tava ruim porque eu não estava conseguindo, aqui eu tenho a T, eu não estava conseguindo montar uma coisa que saía do W para o W. Aí eu posso tentar fazer o contrário. Será que se eu pegar um negócio aqui, uma psi aqui, eu consigo uma coisa do V para o V? Também não. O melhor que eu consigo é compor e fazer uma coisa do V para o W. Então, é porque o que eu estava fazendo está errado. Isso aqui é um funtor? Não. Porque a ideia não era fazer isso aqui. A ideia era mexer com o anel. Mas... então, deixa eu fazer isso aqui. Eu falei que eu tinha que estudar essa aula, e eu estudei, só que eu comecei a estudar para ela há 30 minutos atrás. Então, ainda tá essa merda, imagina. Não. Mas assim, deu errado, então, tentando de novo. Agora vai dar certo. A gente vai fixar N pertencente aos naturais. Sem o zero, por via dos dúvidas, certo? Agora, isso que a gente fez aqui, em vez de chamar de GL de V, vamos chamar de GLN de R. Certo? Porque eu estava pensando num R espaço vetorial de dimensão finita. Então, de N, então é essencialmente RN. Mas isso aqui que a gente fez, em geral, se A é um anel comutativo e com unidade, a gente pode definir GLN de A, agora vai dar certo, como o conjunto de todas as T's que saem do AN e vão para o AN, que são alineares e invertíveis. Professor, que diabo é uma função alinear? É linear com respeito aos coeficientes do anel. Em álgebra linear, a gente estuda espaços vetoriais, que é sobre um corpo. Troca corpo por anel. Então, isso aqui é quase como se fosse um espaço vetorial, né? A diferença é que A não é corpo. É um anel. O resto é igual. Então, o nome disso aqui é módulo. É um amódulo. Tem a ver com a função módulo? Não. O nome dessa função é valor absoluto. A gente chama de módulo por acidentes da história. A gente vai chamar essa função de valor absoluto. Módulo, depois de uma certa idade, passa a ser espaço vetorial sobre um anel. Função linear, alinear.
É aquilo que você espera. Você tem t de x mais ay, x no módulo, y no módulo, a no anel, isso aqui vai ser t de x mais a, t de y. Mesma coisa, tá? O ponto é que isso aqui ainda é grupo com a composição. E agora sim, essa maldição aqui, GL, pontinho, que sai dos anéis e vai nos grupos, que manda um anel no seu grupo linear de dimensão n, essa coisa é sim um funtor. Por quê? Essa coisa vai ser um funtor porque agora, se você tiver A para B, aí aqui um morfismo de anéis, aí você pega GLN de A, GLN de B, esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá. Você consegue montar uma função que a gente vai chamar de GLN de F, que faz a seguinte coisa: pega uma transformação aqui e manda ela para cá. E como ela faz isso? Você tem uma φ aqui, essa φ vai vir para GLN de φ, dada da seguinte forma: GLN de φ tem que ser uma coisa que mora aqui dentro. Então ela tem que ser um animal. Então isso aqui pertence a isso, esse aqui pertence a isso. Para pertencer aqui, tem que ser uma transformação linear e invertível desse animal nesse animal. Só que aí ela vai ter que sair do BN e ir no BN. Bom, se eu tiver aqui B1 BN ainda estou achando que isso está errado. Acho que é na direção... É contravariante? Aí vai falar que fica como exercício. Quer ver, Renan maldito? Funtores. Ah, não. Tá, eu que fui moleque, tá certo. Porque eu queria dizer para onde essa coisa aqui vai aqui usando isso, mas o que eu sei é que tem esse cara daqui para cá. Porra, eu tô me sentindo meio burro. Calma. GLN is a functor. Sasha, me perdoe. GLN is a functor.
Hum, sim, não, eu concordo, Google, eu concordo que é. Como que ele. Tá. Applying F to each matrix. Ah, o nome desse vídeo vai ser Por que eu odeio matrizes? Não, mas tá, tudo bem, tudo bem. Uma transformação linear, nesse caso, para eu entender como ela se comporta, eu só preciso, então. Não, eu tenho que conseguir fazer sem matriz, espera. Não, mas talvez fazendo com matriz eu vou perceber. Ó, vamos pensar o que a φ faz. A φ sai do AN e vai no AN, certo? Como se fosse uma transformação que sai de Rn para Rn. Mas em particular, eu sei que a φ tem lá o 1 do anel 0, 0, 0. E aí isso aqui vai dar um cara, digamos, V1. Aí tem esse cara aqui, que vai dar um certo cara V2, tipo assim. De modo que quando você pegar e quiser calcular a φ de um V qualquer, como esse V é uma combinação alinear, é algum escalar vezes esse, mais algum escalar vezes esse, mais alguma coisa dessa forma, vamos chamar esse cara de E1, esse cara aqui de E2, e assim vai. Isso vai ser somatório de certos alfa I vezes VI, vezes EI, perdão, I igual a 1 até N. E aí isso, por linearidade, o escalar sai e vai ficar φ de EI, que é VI. Então, veja, onde alfa I pertence a A e esses VIs pertencem a N. E eles estão travados, tudo bem? Agora, no fundo, isso aqui está dizendo para você que para você calcular esses caras, esse cara por sua vez, ele é uma certa combinação beta 1J, J igual a 1 até N, de EJ. Esse aqui é um beta 2J,
J igual a 1 até N. Então, a maldição é que olha só quem aparece. Uma matriz beta IJ, que se você quiser descobrir qual que é o valor de φ de V, basta você multiplicar, deixa eu colocar assim. Beta 1. Se você quiser descobrir qual é o valor, quais são as coordenadas da φ do V, é só você fazer isso aqui. Porque em coordenadas, isso aqui vai dar alfa, isso aqui vai ficar na primeira, esse vezes esse, mais esse vezes o próximo, mais esse vezes esse. Então aqui vai ficar alfa 1, beta 1, mais alfa 2, beta 2, mais alfa n, beta 1n. E se você abrir esse somatório aqui, você coloca esse V1, esse VI, coloca no lugar, quando você abre, você vai ver que a coisa que multiplica o vetor E1 vai ser, tipo, aqui o vetor E1 só vai aparecer uma vez, que é o beta 1 vezes E1. No próximo, o E1 só vai aparecer uma vez, que é o beta aqui é melhor fazer assim. Pronto. Aqui vai aparecer só uma vez, que é no beta. 1, 2. Vai ser no beta 2, 1. Não, é porque aqui tinha que ser 2, né, Renan? Pronto, tá, ufa. Então, ele só vai aparecer no beta 1, 2 vezes E1, que é esse que apareceu aqui. Então, quando você troca esses VIs por essas expressões aqui e vem em coordenada, essa aqui vai ser exatamente a coordenada do primeiro. Então, no fundo, o que você obteve, você descobre que essa transformação linear, no fundo, é uma matriz. E esses coeficientes estão todos no anel A, tudo bem? Beleza. Agora, o que eu quero? Eu quero usar essa informação para montar uma transformação alinear que sai do BN e vai no BN. Se aqui eu tenho coisas que moram em A e eu tenho um morfismo de anéis, é só eu fazer isso aqui. A gente agora faz F de beta 1, F de beta 1, 2, F de beta 1N. Se aplica o F entrada a entrada. F beta N1, F beta N2, F beta NN. Que maldição, mas isso te dá uma matriz com entradas em B agora. E aí você pode, para definir o que vai ser a imagem dessa função numa upla, faz o produto de matrizes. Por um B1, por um BN, o produto vai te dar as coordenadas do que você quer. Aí é um exercício de álgebra
1,5, porque aqui a álgebra 1 é que tem anéis, mas a álgebra 2 é que tem grupos. Mas isso aqui é um pouco mais complicado do que você vê na disciplina de anéis, mas não está tanto na disciplina de grupos, então... Enfim, é de álgebra 1,5, mostrar que essa função GLN, perdão, essa função tinha que ser essa coisa aqui, de f. Ela é invertível. O truque seria mais ou menos o seguinte: a gente sabe que essa é invertível. Essa sendo invertível, a matriz que você obtém aqui é invertível. Pega a inversa dessa matriz, aplica o mesmo mapa aqui e vai ser a composição dela vai fazer o contrário do que essa aqui faria. Mas é muito chato fazer isso. Mas uma vez que você tem isso, note que se você tiver agora A para B, para C, e aqui um F, e aqui um G, aqui, essencialmente, a gente está vendo que funciona aqui. Você pega uma matriz A e J, invertível, e aplica a F nas entradas. Então, vai ficar com F de A e J. Daqui para cá, a ideia é você pegar uma matriz B e J e aplicar nas entradas o G. Então vai ficar G de B e J. Mas se você sai daqui e aplica a composta, você vai fazer F de G de A e J. Que no fundo consiste em você pegar essa, aplicar isso, e depois isso, aplicar isso. Então, de fato, está distribuindo via... A composição está sendo distributiva, por assim dizer. E se, em vez de B, eu tivesse A, e aqui em vez de F fosse identidade, é claro que isso aqui seria identidade. Eu não estou alterando ao fazer esse processo. Portanto, essa coisa é um funtor. Isso, todo esse moído foi para falar que isso aqui é um funtor. Bacana. Então, a gente conseguiu um funtor GLN que sai daqui, vou dizer que são os anéis comutativos, e está indo para os grupos. Mas eu tenho um outro jeito de fazer um funtor daqui para cá, que é esse funtor aqui. Não sei o quanto vocês se lembram disso, mas esse é bem mais fácil. Dado um anel A, comutativo com unidade, isso aqui é igual ao conjunto dos B's que pertencem a A, tais que B é invertível na multiplicação. Então, por exemplo, Z
é o menos 1, 1. Se você vai agora para Q, virou todo mundo menos o 0. Então, certo? E quando você faz isso, essa coisa se torna automaticamente um grupo com a multiplicação, porque todo cara é invertível, a multiplicação já era associativa, ela já tem elemento neutro no anel, então é um grupo. Tudo bem? Agora olha só, esse cara sai da categoria dos anéis, vai para os grupos, esse sai da categoria dos anéis, vai para os grupos. Então, nota que se você tem A para B, esse exemplo foi muito complicado, vou fazer um outro já já. Você tem isso aqui, você pode... Então, se você aplica o GLN, você fica com isso. E se você aplica esse coisa do centro, isso aqui é o... Invertíveis. Eu não lembro o nome dessa coisa. Minha pergunta é, tem alguma coisa nessa direção que torna esse diagrama comutativo? Dado, vamos pensar assim, pega uma transformação, finge que é R, que é o anel que a gente está mais acostumado a mexer. Finge que é R, só por um momento. Tem alguma coisa que você aprendeu na escola a fazer com uma matriz invertível? Eu pego uma matriz invertível e quando eu aplico essa coisa, ele me devolve um número real diferente de 0. Dado uma matriz associar um número determinante. Detergente. O determinante, se você bota o determinante das... Vou colocar aqui em AN e aqui o determinante em BN. Se você pega o determinante e aplica só as invertíveis, ele vai ter que dar uma coisa que é invertível. Porque, em geral, quando você faz determinante em anéis, usando matrizes com coeficientes em anel, vale aquela coisa do determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes, e também vale que o determinante da identidade é 1, é o 1 do anel. Então, se a sua matriz é invertível, então quando você faz o determinante da identidade, tem que dar o 1. Só que, por outro lado, isso aqui tem que ser igual ao determinante da sua suposta matriz vezes a sua inversa. Mas isso aqui quebra com o produto das duas. E aí, num anel que não é 0, um anel que tem unidade, o único jeito disso aqui acontecer é se essas coisas elas não podem ser simultaneamente... nenhuma delas pode ser nula. Nem o determinante do M, nem o determinante do M, porque se um deles fosse, um seria igual a 0. Certo. Mas, em particular, se está num anel onde um é diferente de 0, isso não pode acontecer. Então, cai aqui, de qualquer forma. Aí, quando você pega... Tipo, eu nunca vou pedir para vocês fazerem isso. Mas assim, se você pega e abre a fórmula do determinante, ou se você faz por aquela fórmula maldita de permutações, ou se você abre pelas expansões em cofatores, tudo é terrível. Isso aqui, no fundo, esse determinante vai pegar essa matriz com coeficientes
em A e vai fazer um polinômio fodido, um polinômio desgraçado, mas tudo com coeficiente em A. Se você simplesmente aplica f nesse polinômio, você ganha um polinômio aqui. Só que esse polinômio é exatamente como ele foi, como isso aqui era um morfismo de anéis. O morfismo de anéis, quando tem multiplicação, a multiplicação sai, fica assim. A fórmula do determinante que você expandiu a muito custo aqui, vai ser exatamente a fórmula do determinante que você teria na matriz que você obteve da original quando você trocou os coeficientes aplicando f em cada um. Já que é um polinômio fodido, comuta com polinômio. Então, isso aqui de certa forma está falando que desse funtor para esse funtor existe um jeito natural de sair de um para o outro. Esse exemplo ficou meio merda, mas eu tenho tempo para fazer um outro. Não, nesse caso, esse é o principal exemplo do que a gente vai chamar de transformação natural. É uma coisa que permite sair de um funtor para outro de modo natural. Esse modo natural, eu acho que vai ficar mais claro nesse exemplo aqui. Eu devia ter começado com ele, eu não sei porque eu comecei com isso. Desculpem por isso. Eu nem defini transformação natural ainda, é que eu quero primeiro dar exemplos. Agora, para não fazer merda, eu deixo eu checar antes uma coisa só para ver se... certo, tá bom. Outro exemplo ainda em álgebra linear. Agora dado um espaço vetorial V, a gente pode definir isso aqui. Espaço vetorial sobre um K. Podemos definir essa coisa. Dual. Dual é a família dos Fs, tais que F de V em K é funcional linear. Não estou pensando em espaços normados, espaços com topologia, só espaço vetorial. A gente pode fazer isso com topologia, mas vai dificultar desnecessariamente. Aqui, ó, de cara, essa coisa aqui, que sai, vamos chamar de espaço vetorial sobre K, em espaço vetorial sobre K, essa coisa é funtor contravariante. O que quero dizer com isso? Pega um V, agora eu sei que dá certo. Pega um V, pega um W, dois espaços vetoriais. Aqui uma transformação linear entre eles. Esse rapaz foi no dual. Esse rapaz foi no dual. Agora, tem um jeito muito razoável de você fazer
uma função que sai daqui para cá, que inverte a ordem da seta. Que é assim, ó, se você pega um animal que mora aqui, ele é uma coisa que sai do W e vai no corpo. Um funcionalzinho, tudo bem? Funcionalzinho linear. Eu quero pegar esse funcional linear e transformar ele num funcional linear que sai do V para o K. Algo que sai do V e vai para o K. Como fazer isso? Usa T. A T está dada. Então, uma vez que eu tenho um jeito linear de sair do V para o W, eu ganho um jeito linear de transformar um funcional do W no K num funcional do V no K. É só eu compor. Saindo daqui, vindo para cá, então essa coisa vai ser φ bola T. Então, o que essa funçãozinha faz, ela pega as coisinhas que moram aqui, então aqui tem um cursor que fica piscando, e aí você faz a composta com a T, é isso que essa função faz. Exercício, mostre que realmente é funtor. Contravariante. Então, assim, se para você não é automático, e não precisa ser, mas se não for automático, que, por exemplo, essa correspondência explicitamente o que a gente está fazendo, no fundo, é fazer essa função aqui, ó, T estrela de φ, a gente está definindo como sendo T, ao contrário, φ bola T. Então, checklist do que você precisa fazer. Você tem que mostrar que isso aqui é linear. Então, se você fizer T estrela de um escalar vezes φ mais psi, você tem que mostrar que isso é T estrela, alfa vezes T estrela de φ mais T estrela de psi. Primeira coisa, para mostrar que de fato é uma seta entre espaços vetoriais. Segunda coisa, tem que mostrar é que se você fizer a identidade de um espaço vetorial, pega a função identidade, aí você vai fazer o estrela correspondente, que sai de V estrela para V estrela. Isso aqui tem que ser a mesma coisa que a identidade do V estrela. E aí a outra coisa que você tem que fazer é mostrar que se você tiver um T e um S, e você faz a estrela, isso aqui, como é contravariante, ele vai inverter a ordem. Então vai ficar S estrela, bola T estrela. Então esse exercício encapsula você mostrar essas três coisas. Eu vou colocar no LaTeX depois. Eu já coloquei os antigos. Tudo bem, bacana. Oi? Não, aquilo é só para ir fazendo e aí quando quiser apresentar me avisa. E aí apresenta. Algum. Olha que loucura essa matéria. Não. E ela ainda nem começou assim a parte difícil dela. Ela tá. A gente está aquecendo. Mas aí agora qual que é a coisa bacana? Então eu consegui um cara contravariante daqui para cá. Então olha só. Se a gente fizer
a composta dessa coisa duas vezes, saio desse cara e venho para cá por ele. Então eu pego um espaço vetorial, aplico esse negócio, vou fazer a cetona. Pronto. Então, no meio do caminho ele para no dual. Só que eu aplico de novo. E aí ele chega no bidual. Que é a coisa que a analista gosta ainda mais do que dual, é o bidual. 2 estrelinhas. Então, quem é esse animal? O V asterisco, asterisco, é o conjunto de todos os... Eu vou usar uma letra pior, assim, Φ maiúsculo, tal que Φ sai do dual e vai no corpo e é linear. Então, são os funcionais lineares que associam funcionais lineares a números. É um funcional de funcionais. Deixa projeção funcional. Se bobear ainda é pior, na verdade. Projeção eu acho pior, essas coisas de projeção. Mas a graça é a seguinte: a primeira aplicação, quando você tem uma seta nessa direção, ele inverte. Mas quando eu aplico de novo, ele volta ao normal. Então, esse funtor aqui, isso aqui é covariante, porque é composta de duas coisas que trocam ordem. Se eu troco uma vez e eu troco de novo, é porque eu nunca troquei a ordem. Então as coisas no final estão apontando para o mesmo lugar. Tudo bem até aqui? Então, veja que nós temos um funtor que sai daqui e vai para cá e é covariante. E existe um outro funtor muito óbvio que sai de um espaço vetorial, que sai da categoria dos espaços vetoriais e vai na categoria dos espaços vetoriais e não altera as ordens, que é a identidade. O vetor identidade não faz nada, ele não altera nada. Por que eu estou falando disso? Porque agora a mágica é essa aqui. Então, o funtor identidade de Cavect faz isso aqui, que manda V em V para todo V. E se eu tiver uma transformação linear, ele manda na mesma transformação linear, é um funtor. Nada aconteceu. Porém, há algo natural conectando esse vetor, esse funtor e esse funtor aqui. Em vez de escrever assim, eu vou escrever assim, ficou parecendo um bicho assustado, né? Com o olho arregalado, sei lá. Veja. V T Vocês conseguem pensar em alguma coisa para colocar
Um jeito de associar um vetor a um funcional que avalia em funcionais. Ó, vamos lá, eu pego um Vzinho que pertence a V. Esse Vzinho eu quero de alguma forma associar a algum tipo de animal. Eu vou colocar um Vzinho aqui para dizer que tem a ver com ele. Mas esse cara vai fazer o seguinte. Ele vai morar aqui. Então, para morar aqui, isso tem que ser uma função nesse formato. O que mora aqui? Outras funções. E eu tenho que, de alguma forma, dizer que essa função vai para um escalar. Não. Termina com são. Não. Começa com ava e termina com são. Ava. Avaliação. Fixa o vetor 2, 0 em R2. Certo? Agora, o que você quer montar é uma transformação, é uma função que, se você pegar qualquer função que sai do R2 e vai em R, isso vai te devolver um número. Então, se você pega uma função que sai de R2 em R, e você quer de alguma forma associar isso a um número que tem alguma coisa a ver com o 2, 0, avalia essa função do 2, 0. Então, o que está acontecendo aqui é essencialmente isso. Um carinha aqui, um Vzinho, vem nessa função que a gente chamou de fisão de V, que é dada por essa regra aqui. Ela pega qualquer fizinho e manda em φ de V. Em análise funcional, o pessoal costuma chamar de V chapéu. Não sei se você já chegou a ver essas coisas. Agora, a coisa engraçada é que isso eu fiz para esse V, né, para esse Vzão. Para o W, a mesma coisa funciona. É só eu falar que um Wzinho vai, deixa eu colocar aqui, para dizer que é do Vzão, vai no Φzão desse Wzinho aqui. A grande sacada da palavra natural talvez venha agora. Espaços vetoriais têm base, né? E muitas vezes, quando a gente quer definir uma transformação linear, a gente faz como? Define na base. Eu escolho essa base e tomo uma escolha. Se eu mudo a base do espaço vetorial, meio que eu posso mudar a minha função. Aqui eu estou cagando para a base. Eu estou fazendo uma coisa que independe da base. Estou fazendo uma coisa que é, em algum sentido, natural. E essa naturalidade vai ser verificada, assim, o que o pessoal, quando estava definindo essas coisas em categorias, falou. Ok, eu consegui perceber que isso é natural do ponto de vista de fala, mas como que eu posso dizer que isso é matematicamente natural? Quando eu fiz uma escolha de alguma forma, mas se eu fizer uma variação nesse lugar aqui, dentro dessa categoria, e aplicar essa mesma regra que eu fiz, vai dar o mesmo resultado
que se eu aplicasse agora o funtor desse lado. Então, é assim que eu sei que a minha escolha não foi arbitrária em algum sentido, quando ela não é afetada por transformações dentro da categoria. Então, a gente quer que esse diagrama comute. Então, o que a gente vai ver agora, eu vou fazer a conta com vocês, porque funções de funções é uma coisa que às vezes assusta a primeira vez. Vamos ver que se você fizer assim assado, então se você faz isso, é a mesma coisa que assado assim. Então, então veja que em algum sentido está havendo uma comutatividade aí, tipo, eu estou meio que trocando as coisas de ordem, mas tem umas correções, né? Aqui é T estrela estrela, aqui é só T, aqui era V, aqui ficou W, tem essas trocas. Mas isso no fundo é só dizer que esse diagrama comuta. Sim, assado foi assado assim. Então, o ponto de partida é um Vzinho. Então, para Vzinho, para um Vzinho que eu pego no Vzão, eu tenho que calcular T estrela estrela do φzão do V. Isso é o T estrela estrela do φzão do Vzinho. Mas o φzão do Vzinho é um funcional, né? Então isso aqui ainda é isso. Isso é T estrela estrela aplicado a isso. O que o estrela de alguém faz? Estrela de alguém é eu pegar o alguém e compor com o que está aqui dentro. Então, aqui eu vou fazer φzão de Vzinho composta com T estrela. Agora, calma aí, só um pouquinho. Eu peguei esse, vim para cá, agora eu vim para cá, certo? Essa coisa é um animal que mora aqui dentro. Então isso é uma função ainda. Então isso é um negócio que sai do W estrela e vai para o K. Então, para eu entender como ele se comporta, eu ainda preciso de uma outra entrada. Eu preciso de um Wzinho para testar ele. Então, ó, aliás, não, eu preciso de uma coisa no W estrela. Para um psi
que pertence a W estrela, a gente vai e calcula φ dessa coisa de psi. Vamos com calma. Agora, isso aqui é tá bom. Isso aqui vai ser φ dessa coisa. O que é T estrela de psi? Então, isso é essa função aplicada nessa função aplicada nesse negócio. Então, isso aplicado nisso. Essa coisa, de novo, é eu pegar o psi e compor com esse negócio. Então, isso aqui vai ficar φzão, Vzinho, do psi, bola T. Finalmente, vamos ver se faz sentido. Essa coisa, o φzão de V, ele pega, seja lá o que você está considerando como funcional, e calcula no pontinho. O pontinho é V. Eu consigo calcular V nisso? Consigo, porque a gente não errou nenhuma passagem. Então aqui fica, isso é psi, bola T, calculado em V, que no final das contas fica psi, bola, psi de T de V. Então, não tem mais como calcular. Então a gente entendeu o que é esse funcional. Para cada psi, ele manda em psi de T de V. Agora, a gente respira e faz na outra direção. A gente sai daqui para cá. Então, daqui para cá, a gente vai ser, então, o que é esse, a gente vai calcular num Vzinho. Φzão de W ponto T de um Vzinho. Isso é φzão de T de V. A φzão W, que é essa função toda, ela pega um negocinho aqui e manda no φzão W daquele pontinho. O pontinho que eu estou calculando aqui é esse. Então, isso é φzão de W de T de V. Só que isso é um animal que mora onde? Mora aqui. Em outras palavras, isso é um animal que sai do W estrela e vai no K. Quero entender que animal é esse. Precisa de mais informação. Aqui a gente também precisava. Então, se a gente pegar agora um psi que pertence a W estrela, a gente calcula esse negócio. O φzão W do T de V, calculado em psi, aqui é mais fácil. A φzão calculada num funcional, eu pegar esse funcional e avaliar naquele ponto. Então, esse aqui vai ser o funcional calculado no ponto. Eu já vi isso em algum lugar. Aqui. Então, o que a gente viu aqui portanto, para todo psi que pertence a W estrela, essa coisa calculada nele é igual a essa coisa
calculada nele. Funções saindo do mesmo lugar, chegando no mesmo lugar, são iguais se e somente se em cada ponto do domínio elas coincidem. Então, essas funções são iguais. Então, isso é igual a isso. Só que isso é esse aqui é aquele calculado num ponto V, e esse é isso calculado no mesmo ponto V. Então, funções que estão saindo do mesmo lugar, indo no mesmo lugar, no mesmo ponto V, a imagem foi a mesma. Portanto, φ W bola T é igual a T estrela bola φ V ponto. Então, realmente, o diagrama comuta. Assim. Com o tempo, quando vocês forem mexendo com isso, se forem mexendo com isso, não sei se eu desejo que vocês passem por isso, mas você bate o olho assim, faz essas contas num rascunho uns 2 minutos, assim, às vezes menos. Eu demorei aqui porque eu fui fazendo passo a passo, mas não é sempre tão demorado assim, tá? Mas aí o que acontece em particular, aí agora observação, se V tem dimensão finita, então mostra-se que essa correspondência φ de V, que sai de V e vai para o seu bidual, é isomorfismo. E aí é muito provável que alguma vez na vida de vocês já ouviram alguma coisa do tipo: tal coisa e tal coisa são naturalmente isomorfos. Existe um isomorfismo natural, aí tem essa palavra natural, entre um animal e outro. É porque, no fundo, esse isomorfismo natural, ele é uma setinha dessa forma, numa transformação natural entre funtores. Ele é um jeito natural, não houve uma escolha de bases, alguma coisa assim, e ela é natural no sentido categórico, então as coisas fluem junto com as setas da categoria de modo natural. Por isso, definição dados funtores F e G da forma C para D, a gente diz que uma coisa assim, T ponto igual a ρ de Czinho. Não, é T, né? É uma transformação natural
de f para g. A notação que eu costumo usar é essa. A gente usa, é relativamente comum, mas não é regra, usar essa seta dupla para ajudar a lembrar que vai ter uma condição que envolve duas setas. Então é uma seta entre os funtores. Se isso aqui é uma seta em D, para todo Czinho que pertence a Czão, tal que esse diagrama aqui Fão de H, Gzão de H, tal que esse diagrama comuta para toda seta H de A em B na categoria C. Então, isso é uma transformação natural. É uma caralhada de setinhas em D que, de certa forma, permitem que você transforme as imagens de um funtor em outro. Então, quando você pensa na ideia da homotopia, isso aqui é o gráfico de uma função, isso aqui é o gráfico de outra função, e isso é a função entre as funções que está transformando um gráfico no outro. Então é essa passagem. E o natural, a parte do natural, fica codificada nessa ideia de que se você sai daqui e vem para cá, então você aplica a transformação natural e depois você desce usando o funtor G. É a mesma coisa que se você descesse pelo funtor F e depois aplicasse a transformação natural. Então, é nesse sentido. Então, o bidual é um processo natural em algum sentido. Tem uns outras transformações atrás que eu vou deixar como exercício, mas eu deixo para fazer com vocês na próxima aula. Acho que na próxima aula eu vou pegar algumas coisas e deixar para a gente fazer conta. Vai ser uma aula de fazer conta. Pegar uns exercícios para fazer com vocês. Por exemplo, isso aqui no fundo, o fato de que isso aqui tem uma transformação natural, no fundo tem a ver com isso aqui. A gente denota a imagem de uma função num ponto por xf. Por f de x. F de x. Mas se alguém quisesse escrever x de f? Tem um jeito assim, tipo, em algum sentido parece que as coisas vão mudar muito, mas em algum outro sentido talvez não, mas tem um jeito de você coincidir as duas notações. Essa notação aqui, quando você escreve assim, no fundo o que você está fazendo? Você está travando o ponto e está pensando em sempre pegar as funções e avaliar. Então, quando você faz isso, você está transformando o ponto numa função, que é uma função que avalia outras funções nele como ponto. Então, esse tipo de coisa a gente consegue expressar de forma mais clara usando essas coisas de categorias. Mas aí na próxima aula a gente vê isso. Então, nessa aula a gente teve um exemplo meio mal feito de
transformação natural usando determinante. Muita conta chata, mas esse aqui foi mais legal. Então, mais ou menos, então, exemplo de transformação natural é isso. E aí eu vou parar antes que vocês façam aquele